Havendo número legal, e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Paulo Pinheiro para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 96ª sessão ordinária de 22 de setembro de 2009. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e Stepan Essesian, primeiro vice-presidente, e a convite, doutor Eduardo Moura. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores doutor Carlos Eduardo, Clarissa Garotinho, Eliomar Coelho, Ivanir de Mello, Adilson Pires, Lucinha, Marcelo Piuí, doutor Eduardo Moura, Jorge Felipe, doutor Jorge Manaia, Jorge Pereira, Rogério Bittar, Carlo Caiado, Andréia Gouveia Vieira, Luiz de Freitas, Patrícia Amorim, Paulo Pinheiro, Tio Carlos, Alexandre Cerruti, Paulo Messina, Raimon e doutor Gilberto. Assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe, presidente, e ocupa o lugar de secretário a convite o senhor vereador Ivanir de Mello. Encerra essa sessão às 18h. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Ivanir de Mello, senhores vereadores nos seus gabinetes, funcionários da casa, vamos lá. Eu queria abordar nesse horário, para aqueles que me ouvem, os detalhes, e queria que fosse consignado nas atas, na documentação da casa, matéria publicada ontem pelo jornal O Globo, na página 12, sob o título Os Doentes Sem Fronteiras, que diz que dos pacientes internados na rede pública do Rio de Janeiro, em 2008, 20% vieram de fora do município. Essa matéria é uma matéria que foi concebida em cima de um trabalho feito pelo nosso mandato, em que nós estamos fazendo algo que é da maior importância, que é estudar os documentos oficiais para poder fazer avaliação, ou avaliação positiva ou avaliação negativa, e propor modificações. Então, nós tivemos o prazer de receber, na última reunião do Conselho Municipal de Saúde, na semana passada, recebemos a documentação chamada Relatório de Gestão de 2008, que é toda a avaliação do que aconteceu em 2008. E, posteriormente, fizemos um outro trabalho com a documentação da própria Secretaria Municipal de Saúde, que significa os 10 anos, 98 a 2008, 10 anos de atividade aqui no Rio de Janeiro, na área da saúde, uma análise dos indicadores gerenciais. Isso mostra, cada um de nós nos dá muita informação. Eu já distribuí, inclusive, esses 2 trabalhos, eles estão disponibilizados. Aqueles que quiserem a informação de casa, basta acessar o site do nosso gabinete, que é o www.paulopinheiro.org. Neste site estão disponibilizados 2 trabalhos. E alguns vereadores, eu até tenho participado das reuniões do plano plurianual e ontem do plano diretor, eu distribuí, sob a forma de documento de papel, esse trabalho. E é muito interessante discutirmos isso, porque isso tem valor na discussão do nosso orçamento. Nós mostramos com esse trabalho a importância de se conhecer a cidade do Rio de Janeiro, como é que ela está crescendo,
quais são os problemas vitais em cada uma das áreas, nesse documento da área da saúde, mostra claramente que em 10 anos, 98 a 2008, as 3 principais causas de morte do país não se modificaram, continuam sendo as doenças cardiovasculares, continuam sendo as neoplasias, que é o nome científico do câncer, e as causas externas. O que nota o trabalho mostra a diferença é que nas áreas da cidade, e usamos o IDH como fator de avaliação das áreas da cidade. As áreas da cidade, onde o IDH é mais baixo, Zona Oeste, e as áreas de planejamento 3.1 e 3.3, que são os antigos subúrbios da Leopoldina e subúrbio da Central, nessas áreas nós temos claramente a posição, a mortalidade por esses fatores aumentou 28% no caso das doenças cardiovasculares e 70% no caso do câncer. Ou seja, em 10 anos, as pessoas morreram mais nessa área em comparação com pessoas na zona sul da cidade e na zona norte da cidade, nas áreas de planejamento 2.1 e 2.2. Lá, houve redução da mortalidade por essas causas. Isso mostra para a gente que os serviços públicos de saúde não acompanharam a migração da população, não acompanharam esse aumento. A população do Rio de Janeiro, em 10 anos, cresceu 13%. Mas a população de idosos cresceu 93%. Sendo que nessas 3 áreas da cidade, por exemplo, a área 5.2, que é Campo Grande e os bairros vizinhos, o crescimento da população de idosos foi de 140%. Ou seja, Campo Grande e os bairros em volta da 5.2, Bangu e os bairros adjacentes, Santa Cruz e os bairros adjacentes tiveram um crescimento populacional muito maior do que a média da cidade e um crescimento de idosos muito maior. Isto demandava melhores serviços de saúde. Primeiro, para prevenir, né? No caso das doenças chamadas cardiovasculares, ter um bom programa no posto de saúde que detecte e trate o paciente que tem pressão alta, ter um bom programa que detecte o cidadão que tem o açúcar no sangue aumentado, a glicemia. Uma vez detectado, você oferece os produtos. Sabemos que são doenças crônicas, que todos podemos conviver com elas se soubermos nos tratar, fazendo os exames e tomando a medicação. O que acontece? Nessas áreas, a atenção básica, o atendimento primário de saúde não funciona. E por isso, nem se detecta a doença, nem se trata. Diferente das áreas, por exemplo, da 2.1 e da 2.2, Tijuca, 2.2 Tijuca, Vila Isabel e outros bairros, 2.1, que é Copacabana, Gávea, Leblon, onde as pessoas têm maior nível de informação, onde as pessoas têm mais acesso aos serviços de saúde, muitas pessoas têm até a complementação do seu plano de saúde. Então, este fato é um fato que não há discussão, está lá escrito nos números, basta estudar. Que morre mais gente onde o serviço público não vai e morre menos gente onde o serviço público vai, na área da saúde. Da mesma maneira, isso eu estou explicando para dar uma explicação à história dos pacientes que vêm para o Rio de Janeiro. Sempre ouvimos aqui, e até o momento nunca tínhamos tido acesso, a própria Secretaria Municipal de Saúde nunca teve informações para dar sobre isso. Ouvimos aqui o secretário Ronaldo César Coelho falava constantemente disso. O secretário Jacó Kligerman falava constantemente disso, que o Rio de Janeiro atendia muita gente de fora. Hoje, este documento apresentado pela Secretaria, chamado Relatório de Gestão, que não é um favor, é uma obrigação, nós podemos detectar que 20% das 317 mil internações do ano passado, ou seja, quase 65 mil pessoas, vieram para o Rio de Janeiro ser internadas em hospitais da rede municipal de saúde e da rede estadual de saúde. E dos 40 milhões de procedimentos, 12% vieram também dessas áreas, sendo Caxias, o município de Caxias, o maior transportador de pessoas para o Rio de Janeiro para fazer a internação e os procedimentos ambulatoriais. Logo depois, Nova Iguaçu, logo depois, São Gonçalo. Então, isto mostra claramente que estes lugares, é evidente que o SUS paga até esse atendimento à Secretaria Municipal, mas essas 12 mil
essas 63 mil pessoas que foram internadas aqui, vindo de fora do município do Rio de Janeiro, ocuparam o lugar de 63 mil pessoas do Rio que não obtiveram vaga. Isto faz parte dos estudos, do documento que nós distribuímos aqui para os vereadores interessados, para participar da discussão, e que nós vamos levar a efeito na confecção de emendas, tanto ao plano diretor, quanto ao plano plurianual. O trabalho mostra claramente que nós não podemos pensar hoje em abrir qualquer hospital na cidade. Não há necessidade hoje de abrir qualquer hospital. Precisamos remanejar, reciclar, recolocar os leitos da cidade. Nós estamos com necessidade de leitos para CTI. Estamos com necessidade de leitos para pessoas idosas. Quem é morador da Zona Oeste, que conhece bem Campo Grande, conhece um hospital lá chamado Hospital Eduardo Rabelo, em Campo Grande, que é um hospital que está subaproveitado, que poderia perfeitamente, não é construindo nada novo, é apenas reciclando o que já existe. A proposta que estamos fazendo para o plano plurianual e para o plano diretor é proposta de modificação de atitudes. Por exemplo, é necessário dar mais autoridade e dar mais liberdade para que haja uma descentralização do comando das ações de saúde. Por isso, há uma proposta nossa da criação de distritos sanitários, exatamente onde existe hoje as coordenações de áreas, áreas de planejamento, são 10 áreas. O Rio de Janeiro deveria ter 10 distritos sanitários, para dar a esses distritos autonomia financeira e autonomia gerencial, para saber o que melhor acontece em cada uma das áreas. Temos a proposta da criação dos conselhos gestores em cada unidade de saúde, proposta que o Ministério da Saúde está fazendo no momento, fez no Hospital do Andaraí, fez no Hospital de Bom Sucesso, criando conselhos gestores para ter uma maior transparência e fiscalização desses serviços. Quanto à questão orçamentária, nós temos algumas dúvidas que ainda não foram esclarecidas pelo secretário e espero que na próxima sexta-feira, na audiência do plano plurianual, ele possa nos explicar. No plano plurianual, fala com o estardalhaço até reconhecido como importante, que estão sendo direcionados para a educação e para a saúde, para cada uma dessas funções de governo, 10 bilhões de reais em números redondos para os próximos 4 anos. Pois bem, nós fomos avaliar todos os programas que foram encaminhados no plano plurianual da saúde, a soma dos planos não ultrapassa 5 milhões. Então, há que se explicar aonde estão os outros 5 milhões que são falados no anúncio inicial do prefeito sobre os planos plurianuais dessas áreas, na área da saúde. É preciso explicar se corretamente colocado pelo nível central da Secretaria de Saúde aqui na audiência do plano diretor, que o pensamento central, a estratégia principal do governo na área da saúde é o investimento na atenção básica, investimento na área de pós-saúde, no programa de saúde da família. Ótimo, parabéns ao governo que pensa assim. Entretanto, o que a gente tem muito medo é a modificação do discurso para a prática. Por quê? Na hora de avaliarmos os recursos que são dados, apesar do governo dar prioridade ao projeto da saúde preventiva, na hora de botar o dinheiro, ele está botando dinheiro nas UPAs. Será que isso tem alguma coisa eleitoral? É uma pergunta que cabe, porque é uma promessa de governo do atual governador Sérgio Cabral e foi uma promessa de governo do atual candidato e atual prefeito Eduardo Paes. Será que está sendo obrigado agora a fazer algo, apesar de saber no documento escrito que a prioridade é essa, mas no documento financeiro eu uso outra prioridade? É preciso que o secretário nos explique isso. E só para terminar, senhor presidente, nós precisamos dar continuidade aos trabalhos que são feitos. Analisando o que essa casa votou há alguns anos atrás, o que foi o plano plurianual que o César Maia mandou para cá na área da saúde, 2006 a 2009. Ainda não acabou, está em pleno curso, o último ano. Mas de 2006 a 2008, já dá para avaliar um fato e dá para analisar e dizermos assim, a gestão do prefeito César Maia na saúde se caracterizou por realizar pouco e gastar mal. Isso os números mostram. Por quê? Há um plano plurianual com 41 produtos, 41 pontos programados e pactuados para fazer nesses 3 anos que durou até agora o plano. Desses 41 produtos,
51% deles não foram alcançados. Lamentável. Mostra que a gerência, a gestão foi ruim, a gerência não foi boa. Mas, mais grave do que isso, apesar de só termos concluído 49% da proposta do plano plurianual do governo anterior, na hora de gastar o dinheiro colocado no plano, gastamos 98% dos recursos pactuados. Ou seja, há uma completa divergência entre o dinheiro gasto e a execução de qualidade, e o resultado não poderia ser outro. O Rio de Janeiro é hoje a pior capital em cobertura de saúde da família, é uma das piores capitais em gasto com pessoal, é uma das piores capitais em recursos financeiros por habitante. Todos os indicadores de saúde mostram o Rio de Janeiro semelhante aos seus times de futebol, ou na segunda divisão, ou prestes a chegar lá. E precisamos propor modificações. E aqui eu dou toda a minha solidariedade aos tricolores e aos botafoguenses, falando com uma experiência própria de vascaíno. Esperamos que a saúde do Rio de Janeiro não se transforme exatamente num Vasco da Gama, num Botafogo ou num Fluminense em termos da linguagem esportiva que tanto o nosso presidente Lula gosta de falar. Vamos trazê-la aqui para o nosso parlamento para poder entender melhor que vamos mal, vamos muito mal, e essa é a oportunidade que temos agora, como vereadores, como parlamentares, de mudar um pouco essa estratégia, votando e emendando de alguma maneira tanto o plano diretor quanto o plano plurianual aqui apresentado. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Alfredo Sirquis, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o que me traz aqui hoje a essa tribuna é, em primeiro lugar, reiterar o convite a todos os vereadores, a todos os assessores, aos funcionários dessa casa e à população do Rio de Janeiro que nos assiste através da TV Câmara para duas atividades ligadas ao movimento Brasil no Clima. Amanhã, quinta-feira, vai se realizar no Circo Voador um concerto com bandas diferentes para assinalar essa questão e como parte da mobilização para a caminhada de domingo. Domingo, às 11 horas, do final do Leblon até o Leme, haverá uma caminhada, tendo à sua frente a senadora Marina Silva, caminhada esta convocada pelo Movimento Brasil no Clima, com o apoio de entidades ambientalistas, como a Fundação Verde Heber Daniel, a Fundação Onda Azul e o próprio Partido Verde. Então, o objetivo dessa caminhada é começar a mobilização geral em torno da questão do clima, ou seja, em torno da mobilização da opinião pública brasileira para poder pressionar o nosso governo a adotar uma posição digna do papel internacional do nosso país na Conferência de Copenhague. Conferência essa que vai se realizar dos dias 7 aos dias 19 de dezembro. Portanto, domingo, às 11 horas, no final do Leblon, caminhada Brasil no Clima. Senhor presidente, nós assistimos há pouco tempo atrás, em Santa Catarina, a uma enchente verdadeiramente sem precedentes, com milhares de desabrigados, dezenas de mortos, com uma intensidade totalmente inédita. No mesmo estado, Santa Catarina, assistimos pela primeira vez na história do Brasil à ocorrência de furacões e tornados, algo que absolutamente não acontecia em nenhum ponto do território nacional ao longo da sua história e de sua pré-história. Assistimos, muito recentemente, uma enchente sem precedentes na cidade de São Paulo. Sem precedentes. Nunca, nessa época do ano, fora das chamadas chuvas de verão, havia chovido com tal intensidade na cidade de São Paulo. Essa tempestade afetou profundamente a vida dos paulistanos e chamou a atenção pelo seu insólito. Assistimos ao agravamento do processo de desertificação
do semiárido nordestino. Os nossos irmãos nordestinos, tradicionalmente atingidos pela seca, agora são atingidos pelo processo de desertificação cada vez mais acentuado. E assistimos, há pouco tempo atrás, 2, 3 anos atrás, uma seca absolutamente inédita e inexplicável na região amazônica. Então, tudo isso representam efeitos já vividos, efeitos já sentidos do aquecimento global em território brasileiro. Então, senhor presidente, senhores vereadores, o processo de aquecimento global não é algo distante, não é algo que a gente vê na televisão e que diz respeito a apenas países longínquos. É algo que diz respeito ao Brasil, algo que diz respeito às nossas vidas, algo que, sobretudo, diz respeito à vida dos nossos filhos e dos nossos netos, algo que diz respeito às futuras gerações. Os relatórios científicos que temos recebido ao longo dos últimos meses, cada um que chega é mais alarmante do que o precedente. Na Conferência das Nações Unidas em Bali, na qual tive a oportunidade de comparecer como membro da delegação brasileira, conferência essa que aconteceu em dezembro de 2007, o IPCC, que vem a ser em inglês, Intergovernmental Panel for Climate Change, painel internacional para as mudanças climáticas, que congrega centenas de cientistas de todas as nacionalidades, os maiores peritos mundiais em aquecimento global e que determina a linha oficial a ser seguida pelas Nações Unidas. Os relatórios que foram feitos para a Conferência de Bali eram constituídos de vários cenários. Cenários que iam de um cenário pessimista a um cenário moderadamente pessimista a um cenário otimista. Pois bem, ao longo dos 2 últimos anos, os cenários que vêm sendo confirmados vêm sendo invariavelmente os cenários mais pessimistas. Nós assistimos a um processo extremamente preocupante de derretimento a uma velocidade nunca imaginada anteriormente pelos cientistas do Oceano Ártico. Também assistimos a um processo de derretimento muito mais rápido do que aquilo que havia sido previamente previsto das geleiras, da geleira do Himalaia, da geleira do Tibete e aqui em continente sul-americano, da geleira dos Andes. Essas geleiras abastecem de água as bacias hidrográficas que são responsáveis pelo consumo de água de 3 bilhões de pessoas. E no caso da Ásia, no caso do Himalaia e do Tibete, abastecem bilhões de pessoas, 2,5 bilhões de pessoas, numa região onde nós temos 3 países dotados de armamento nuclear: a China, a Índia e o Paquistão. Vem sendo assinalado pelos cientistas políticos, ao longo de estudos já de mais de 3 décadas, que a guerra do futuro, as guerras do futuro se darão em torno da problemática da água. Então, nós notamos aqui o quão é grave esse processo de derretimento das geleiras por causa do aquecimento global. E mais, pior, ao se derreterem as camadas de gelo do Oceano Ártico e também ao se aquecerem o conjunto dos oceanos, uma grande quantidade de gás metano, que hoje está armazenada no gelo e no fundo dos oceanos, encontra a possibilidade de ser emitida na atmosfera. O metano é 21 vezes mais poluente do que o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o CO2. Então, esse processo é um processo assustador, porque ele pode, no limite, levar a uma situação de um círculo vicioso,
uma situação exponencial em que o aquecimento global se autoalimenta e praticamente todos os esforços que possam ser feitos pelos países que hoje se esforçam em conter as suas emissões de gases de efeito estufa são anulados por um processo que vira praticamente um processo natural de liberação do gás metano na atmosfera. Não chegamos ainda no ponto em que esse processo tenha se tornado incontrolável. Não chegamos no ponto onde ele, de fato, tenha se transformado num círculo vicioso, mas estamos próximos disso. O que os cientistas dizem, o consenso científico a respeito do assunto, é que existe uma janela de oportunidade de 10, 15 anos para que a comunidade internacional tome medidas drásticas de redução das suas emissões de gases de efeito estufa. Medidas verdadeiramente drásticas. Segundo o IPCC, é necessário que haja uma redução da ordem de 40% das emissões de gases de efeito estufa até o ano de 2020 e de 80% até o ano de 2050, para que o aquecimento global, que já é inevitável, já está acontecendo, seja contido nos 2 graus, porque os cientistas colocam que 2 graus é o máximo que o planeta consegue suportar de aquecimento global sem que sejam desencadeados processos de natureza catastrófica. Um deles é esse que eu me referi, a possibilidade dele virar algo exponencial, cairmos num círculo vicioso em que o aquecimento derrete as geleiras e aquece os oceanos, o aquecimento dos oceanos e o derretimento das geleiras do Ártico, notadamente, provoca emissões massivas de gás metano e isso vai se autoalimentando num processo absolutamente assustador e sinistro. Então, é grande a responsabilidade do governo brasileiro. Por quê? O Brasil é o 4º maior país emissor, em função das queimadas na Amazônia, no Cerrado e da queimada dos canaviais, mas, sobretudo, por causa das queimadas da floresta amazônica. Hoje se pode estimar que cerca de 60% das emissões brasileiras provém dessas queimadas. Por outro lado, em termos proporcionais, tem crescido muito mais as emissões não florestais, ou seja, as emissões provocadas. Primeiro, pela insensatez que representa a importação e instalação de termoelétricas movidas a carvão, o que é absolutamente desnecessário para o Brasil. Por outro lado, por uma série de projetos industriais, siderúrgicos e pelo desenvolvimento muito grande da frota automobilística utilizando combustíveis fósseis. E, acessoriamente, existe a contribuição da indústria da construção civil, através do clinker, que é um elemento do cimento, que é altamente emissor de gases de efeito estufa, e também existe a contribuição da agropecuária, fertilizantes agrícolas e, prosaicamente, o arroto e a flatulência do rebanho bovino, o pum de vaca, para sermos mais precisos, que tem também uma contribuição de metano no processo de aquecimento global. O Brasil precisa fixar metas de redução das suas emissões de efeito estufa. O Brasil pode fixar essas metas de emissão. É perfeitamente possível se conter o desmatamento, se decretar o desmatamento zero em território nacional. Hoje, existe área suficiente já desmatada para abrigar a pecuária, para abrigar o agrobusiness, para abrigar a monocultura da soja para exportação, outras atividades agrícolas, a questão da cana-de-açúcar para os biocombustíveis e assim por diante. Até o Ministério da Agricultura, com a sua posição reacionária, reconhece que já há terra suficiente para tudo que o Brasil precisa para a sua agricultura e para a sua pecuária. Nós temos que avançar em direção ao desmatamento zero. Nós temos que conter as nossas emissões, nós temos que parar de instalar
usinas termoelétricas a carvão. Nós temos que fazer como os Estados Unidos. O presidente Barack Obama está, nesse momento, subsidiando na General Motors e em outras companhias a construção de carros movidos a eletricidade e de carros híbridos, enquanto que aqui o governo brasileiro subvenciona, subsidia a aquisição de carros usados, altamente emissores de CO2. Existe um campo grande para se reduzir as nossas emissões no campo também da energia, da indústria e dos transportes. Finalmente, é necessário que o Brasil vá à Conferência sobre o Clima de Copenhague com uma posição de liderança internacional, porque o Brasil tem condições de assumir essa posição de liderança. E coloque muito claramente dois princípios que são fundamentais. O primeiro deles é o princípio que todos temos responsabilidade. Todos precisamos reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E isso, evidentemente, inclui os chamados países emergentes. Hoje, a China é a principal emissora de gases de efeito estufa. Ela ultrapassou os Estados Unidos no ano passado. Hoje, a Índia, o Brasil, outros países emergentes são grandes emissores de gases de efeito estufa. Todos temos que reduzir. Todos temos que reduzir o número absoluto de emissões para poder, de fato, conseguir alcançar aquelas metas que são colocadas pelo IPCC como indispensáveis. São tarefas, são deveres de casa que o planeta inteiro tem. Por outro lado, é verdade também que, historicamente, existe uma responsabilidade diferenciada. Os países industrializados do Norte, os Estados Unidos, a Europa, o Japão, eles são responsáveis por 70% do acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera. Por outro lado, embora a China hoje seja o principal emissor, se nós formos considerar as emissões per capita, um chinês emite, em média, 7 vezes menos do que um norte-americano. Então, isso tem que ser levado em consideração. Mas é levado em consideração de que maneira? Para efeito de deter o processo do aquecimento global, o que interessa não são as emissões per capita, nem um acúmulo histórico de emissões. São as emissões absolutas daqui para frente. Então, nesse sentido, é necessário que todos os países, inclusive os países emergentes, reduzam as suas emissões. Porém, no processo de financiamento das mudanças tecnológicas a nível internacional, que são indispensáveis para que isso possa ocorrer, é necessário colocar o princípio do poluidor-pagador. É necessário que os países industrializados do Norte contribuam na proporção da sua responsabilidade no acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera, ou seja, em 70%. Isso significa, se nós considerarmos, e já vou concluir, os últimos números divulgados pelo Banco Mundial, isso significa que os Estados Unidos, a Europa e o Japão teriam que contribuir anualmente com 330 bilhões de dólares para custear, em 70%, o grande esforço internacional para a redução dessas emissões. Então, essa deve ser a posição do governo brasileiro. Chegar em Copenhague e dizer, sim, nós nos dispomos a reduzir as nossas emissões em 20% a 40%, pelo menos metade daquilo que já se comprometeu a fazer a comunidade europeia. E, por outro lado, nós queremos que a comunidade internacional adote esses dois princípios, o do poluidor-pagador e da responsabilidade comum a todos os seres humanos e a todos os países. Nesse sentido, o Movimento Brasil no Clima, o Partido Verde e numerosas entidades ambientalistas estão convocando a todos os cariocas e fluminenses para a caminhada pelo clima, que vai sair no domingo do final do Leblon até o Leme, levando a bandeira de que todos devemos nos mobilizar. A partir daí, haverá manifestações em todas as cidades brasileiras para que, claramente, o governo possa ouvir o posicionamento da opinião pública brasileira.
e se posicionar na Conferência de Copenhague de uma maneira condizente com a vontade soberana do povo brasileiro. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa a seguinte parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Com a palavra franqueada, a nobre vereadora Clarissa Garotinho, que dispõe de 20 minutos. Eu estive hoje na Zona Oeste, em Bangu, na verdade, mais precisamente em Rio da Prata, junto com a secretária de Educação, Cláudia Cochim, visitando o CIEP Amílcar Cabral. Na verdade, eu recebi uma reivindicação daquela comunidade, porque o CIEP Amílcar Cabral foi construído ali um muro que está atrapalhando, tirando a visão da comunidade do que acontece dentro da escola. E o muro é baixo. O que acontece? Quando chega a noite, alguns adolescentes pulam aquele muro e fazem do pátio da escola local para uso de drogas e, enfim, e muitas outras coisas. Quando a gente entra na escola, a gente vê a escola totalmente pichada, um estado de depredação do lado de fora. E eu fui lá hoje para conversar com a diretora, conversar com as professoras, e tivemos até uma recepção muito bonita. Os alunos cantaram o hino nacional, cantaram outras músicas para homenagear a secretária de Educação, e visitamos a escola por dentro. A escola por dentro reflete outra realidade, que não aquela de fora, aquela bagunça do pátio. Uma escola organizada, bem estruturada, uma boa diretora, a diretora Regina, que faz um bom trabalho, mas apenas os esforços dela e dos professores não são suficientes. Então, nessa visita hoje, a Cláudia Cochim, secretária de Educação, firmou ali um compromisso de colocar grades no lugar daqueles muros e de ampliar a idade da educação infantil naquele CIEP, podendo atingir crianças também de 2, 3, 4 anos de idade, crianças menores, porque é um CIEP muito grande e é uma região que vem sofrendo um esvaziamento muito grande. Aquele CIEP já teve cerca de 1.000 alunos e hoje está com aproximadamente 215 alunos, por causa dessa situação dos adolescentes que invadem a escola. Então, acaba se tornando um local um pouco perigoso. E vai ser ampliada a educação infantil ali naquela escola. A escola tem salas suficientes para isso, está hoje com 8 vagas ociosas. E eu faço questão de deixar registrado aqui, porque quando alguém faz um bom trabalho, eu acho que a gente tem que elogiar. A secretária Cláudia Cochim, ela tem sido uma excelente secretária. É verdade que a educação no município do Rio ainda está muito aquém daquilo que a gente imagina. A gente quer que a educação do Rio de Janeiro atinja patamares muito melhores do que o que tem hoje. Mas a gente vê na secretária uma pessoa bem intencionada, uma pessoa realmente humana, uma pessoa que vai a campo para ver os problemas, que de fato atende os vereadores quando a gente telefona, quando a gente fala de algum problema, em qualquer região que seja da cidade. Então eu quero deixar esse registro, uma pessoa extremamente paciente, que foi, olhou, ficamos quase 2h30 na escola, conversando, ouvimos o presidente da Associação de Moradores, alguns pais de alunos que estavam lá também. Então, foi uma experiência muito boa, já é a 3ª escola que eu visito esse ano com a secretária de Educação, e estou muito feliz por saber que o CIEP Amílcar Cabral vai receber as melhorias que foram reivindicadas e também vai poder atingir agora um número maior de alunos, ampliando a educação infantil. A palavra continua franqueada, não havendo quem se manifeste. A sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento sem número, de autoria do senhor vereador Paulo Pinheiro.
que requer à mesa diretora na forma regimental a inclusão na pauta da ordem do dia da sessão ordinária de hoje, em regime de urgência, o projeto de lei número 34, de 2009, que modifica a redação da Lei 1.746, de 23 de julho de 1991, que cria o Conselho Municipal de Saúde. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se à ordem do dia. Não. Em tramitação especial em regime de urgência em segunda discussão, projeto de lei número 278/2009, de autoria do Poder Executivo, que retifica os anexos da Lei 4.815, de 25 de abril de 2008, no que se refere à delimitação das comunidades de Pavão, Pavãozinho e Cantagalo. Para a comunicação de liderança, o nobre vereador Alfredo Sirquis. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a minha comunicação de liderança é para dizer que serei obrigado a me ausentar logo em função de uma viagem que tenho que fazer a São Paulo para uma reunião da Executiva Nacional do meu partido, o Partido Verde. E eu, na verdade, estava inscrito para falar sobre a questão da companhia da área portuária, Companhia de Desenvolvimento Urbano da área portuária, e vou ter que abrir mão dessa possibilidade em primeira discussão, e gostaria apenas de rapidamente tecer algumas breves considerações, já que terei que me retirar. Penso o seguinte: todos os projetos bem-sucedidos de revitalização de áreas portuárias que eu tive a oportunidade de conhecer tiveram essa figura de uma companhia de desenvolvimento. Isso porque, em geral, os programas de revitalização de áreas portuárias, eles demoram cerca de 15, 20 anos para se realizar na sua plenitude. E o que acontece é que nós temos períodos de governo de 4 anos e temos mudanças, na verdade, na composição de governos e nos equilíbrios entre diferentes entes públicos de 2 em 2 anos. Porque nós temos nos anos pares, ou bem eleições municipais, ou bem eleições para o governo federal e o governo do Estado. Então, é muito complicado, isso já foi vivenciado por todos aqueles que tentaram, ao longo do tempo, revitalizar a área portuária. É muito complicado você lidar com uma série de mudanças institucionais que ocorrem a cada 2 anos. E, de fato, é de bom alvitre que haja uma companhia que possa, ao longo do tempo, dentro de um horizonte de 15, 20 anos, desenvolver essa área. A formatação específica dessa companhia de desenvolvimento, ela varia muito de país para país. A Corporação Viejo Puerto Madero, de Buenos Aires, por exemplo, ela é uma companhia mista do governo da cidade de Buenos Aires, que tem um status especial dentro da Argentina, é um pouco como Brasília aqui, na verdade, um município com status de Estado. Enfim, o governo da cidade de Buenos Aires e o governo federal da Argentina são os 2 grandes componentes da Corporação Viejo Puerto Madero. E, inclusive, a presidência dessa corporação ela é alternada, ora exercida por alguém indicado pelo governo federal da República da Argentina, ora alguém indicado pelo governo da cidade de Buenos Aires. Temos outras situações em que são entes com um grau muito importante de participação da iniciativa privada. E temos situações em que, na verdade, são entes públicos, mas que têm uma grande independência e uma grande autonomia em relação aos governos locais e regionais e federais eleitos. Ou seja, existem formatos os mais diversos
E aqui no Rio de Janeiro, nesse projeto de lei, eu vejo que se optou por um formato bastante conservador, uma companhia vinculada à prefeitura, no qual a prefeitura detém a maioria das ações. Nesse sentido, ela lembra um pouco a Colurb, e que o prefeito nomeia o presidente e que os mandatos coincidem, ou seja, basicamente, os presidentes dessa companhia de desenvolvimento urbano da área portuária serão nomeados pelo prefeito da mesma forma que hoje é o presidente da Colurb. Eu tenho dúvidas a respeito de que se essa é a formatação mais adequada, mas nessas alturas do campeonato, depois de tantas coisas que já aconteceram, me parece que, sendo essa a vontade do Poder Executivo, não tenho assim uma grande oposição a isso. O fato de haver uma participação minoritária no seu corpo acionário não muda as características dessa companhia. A Petrobras não deixa de ser estatal pela possibilidade da iniciativa privada poder adquirir a participação acionária, possivelmente até num volume maior do que poderá nessa companhia de desenvolvimento. Uma emenda que eu estou estudando e que me parece factível se fazer seria dar um pouco mais de equilíbrio a esse conselho. Esse conselho, no caso de São Paulo, por exemplo, no caso das sociedades de propósito específico na cidade de São Paulo, que conduziram as operações urbanas consorciadas mais recentes, eles tinham um conselho paritário, que metade é nomeado pela prefeitura da cidade de São Paulo e metade é constituído de servidores da prefeitura de São Paulo e metade de pessoas que representam diferentes esferas da sociedade civil, e aí é legítimo que haja representantes do segmento empresarial, haja representantes do segmento comunitário, na sua componente de classe média, na sua componente de comunidade, pessoas ligadas a órgãos do patrimônio histórico e por aí vai. Então, me parece que seria interessante estudar a forma com que isso está sendo feito em São Paulo para dar um conteúdo mais participativo e democrático à gestão dessa companhia. Então, é exatamente o que eu estou fazendo uma série de consultas para me informar exatamente como é que isso funciona em São Paulo, para poder fazer uma emenda com uma proposta semelhante aqui no Rio de Janeiro, até porque, no recente seminário que eu tive a ocasião de coordenar no BNDES, e com a participação de um representante da Prefeitura de São Paulo, foi colocado que, inclusive, essa paridade, essa participação da sociedade civil havia sido uma das exigências da Comissão de Valores Mobiliários, cujo papel é extremamente importante no processo de emissão das CEPACs, na medida em que esses certificados eles têm que, de fato, passar pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Então, a questão da transparência, a questão de que essas CEPACs têm que ser vinculadas a obras muito claramente explicitadas e garantidas pela Prefeitura, e que existe um conselho paritário da sociedade civil e da Prefeitura para poder gerir esta empresa, que irá, digamos assim, trabalhar com esses certificados de valor construtivo adicional, isso no contexto paulistano, um dado bastante relevante. Parece que o fato dela ter esse vínculo com a Comissão de Valores Mobiliários, ao contrário de ser um elemento assustador, é um elemento tranquilizante, porque é um elemento de transparência, é um elemento que permite, inclusive, que até pessoas detentoras de pacotes altamente minoritários de ações dessa companhia possam exercer a fiscalização, solicitar informações, pesquisar determinadas decisões que serão tomadas pela companhia.
Então, evidentemente, a apresentação de emendas pretendo fazê-lo na segunda votação e, na medida que não estou presente aqui, gostaria de solicitar, de já encaminhar favoravelmente o nome do Partido Verde na hora da votação em primeira desse projeto e também, senhor presidente, pedir o adiamento por mais 10 sessões de um projeto de lei de minha autoria que parece que está na ordem do dia hoje, que eu já havia solicitado previamente. Continua adiado. Bom, tudo bem. Então, é isso. Muito obrigado. Nobre vereador Freire Sirquis, o projeto de Vossa Excelência só voltará à pauta amanhã. Mas, de qualquer forma, nós vamos submeter a proposta de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o nobre vereador Elton Babu. Verificação de quórum, por favor. Solicitada a verificação pelo nobre vereador Elton Babu. A presidência solicita aos senhores vereadores que registrem suas presenças. A presidência vai encerrar a verificação. 12. Vai encerrar a verificação. Mais algum vereador para registrar a presença? Está encerrada a verificação. Presente 16 senhores vereadores, não há quórum para o prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.